Gente, mas é um atrás do outro, meu Deus. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Professor, bom dia. Gente, olha só, bom dia. Vamos pegar o nosso livro 2. Por favor, bom dia. Isso deu o quê? Animação? Vocês estão animados? O que que houve? Não, Sei. Bom dia. Bom dia. Esse tom de voz, tá? Oi, professor, tudo bom? Professora, no chat. Isso. Hoje eu vou dar aula nesse tom de voz. Mas não nada, a página. A página. É o livro de gramática. Não, porque eu não dou gramática para vocês. Eu dou gramática pro 8º e pro 9º. Professor, literatura e produção de texto. Isso. CCMR. No ensino médio eu também dou aula de gramática. Que página, professor? Só um minuto que eu já vou falar a página. Porque Falando nesse tom. eu não entendi por que vocês estão falando assim desse jeito. Você também tá falando. Entendi. Quer dizer que se eu cair no buraco, vocês também vão cair? Ô, professor, você Ai, já vai chega, começar a que- trabalhar o livro paradidático? Vó, Então já pode ler. não entendi. Então já pode ler. Qual o livro paradidático? O paradidático 2. O livro paradidático é o livro dos irmãos de Grimm. Não. Não, não é isso não. Oi. É, já foi. O outro eu não sei. O outro eu também não sei, então. Gente, vamos todo mundo tentar falar desse tom pela aula inteira. Gente, o professor quer falar. Não. Fica quieto. Ele não quer não, ele tá procurando sobre qual que é o livro paradidático. Eu não tô entendendo por que vocês estão falando assim. É porque você começou falando assim. Tá bom, já entendi, tá? Chega, que isso cansa. Então, olha só, o nome do nosso livro é O Jardim Secreto. A gente vai queimar esse jardim secreto? O jardim não vai ser tão secreto depois que nós desbravarmos. Professor, a gente Eu quero queimar esse jardim. Professor, a gente vai ler hoje? Eu quero ler. Não. Ó, o nome do nosso livro é O Jardim Secreto, tá? Eu vou procurar esse livro, mas eu sei que ele não existe. Quer dizer, eu falei errado. Eu sei que ele existe, mas eu vou procurar aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho em PDF. Se vocês, caso a mãe não possa comprar ou não comprou, depois vocês podem me chamar que eu envio. Caso... Professor, Oi. eu já tô com o livro aqui, o Jardim Secreto. Ah, já tá? Que bom. Então, olha só, turma. Dos irmãos Grimm? Não é Irmãos Grimm, não. Não, mas tem várias histórias. Tem várias Sim, histórias. vários contos. Ah, não. De novo, não. Os Irmãos Grimm, meu livro só vai do capítulo 1 ao 5. Comprei o livro errado. Eu não tenho, professor. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando esse tipo de coisa acontece, existem traduções, tá? Porque, exemplo, eu nunca tive tanto problema com uma prova como a prova de vocês. Eu nunca tive tanto problema na minha vida. A primeira prova que eu tive problema na minha vida foi essa. E detalhe, eu sendo formado em literatura, né? Porque eu sou formado em gramática e literatura. E o que acontece? Existem traduções. Então, essas traduções
tem hora... Nós estudamos em gramática, em língua portuguesa, sinônimos. Então, dentro dessas traduções, vão ter palavras semelhantes, palavras próximas, palavras vizinhas. E, às vezes, um tradutor coloca uma palavra que é sinônimo. Até o próprio título muda devido a um clássico de literatura, né? Então, essas coisas acontecem, né? Existem títulos que a palavra vai ter uma outra significação dentro de um idioma. Então, tem coisas que acontecem isso. Não, Pedro, não é para pegar o livro paradidático, não. O livro paradidático eu vou falar quando for, eu vou mandar um recado. Não, professor, estou perguntando qual livro tem que pegar. Oi. É o livro 2. Tá? Nós vamos pegar o livro 2. Professor, estamos usando o som da Google. Por nada. Para falar oi. Nós vamos para a página 66. 66. Turma, o que nós vamos estudar hoje? Ó? Exemplo, vocês têm várias disciplinas, tá? Vocês têm ciências, vocês têm geografia, vocês têm história, vocês têm gramática, vocês têm língua portuguesa, né? O bloco língua portuguesa, que é gramática e redação. Vocês têm inglês, espanhol. Dentro desse livro, vocês vão ter textos que irão informar ou que irão orientar a vocês a fazer trabalhos ou sobre determinados assuntos, certo? O nome desse texto eu vou chamar de texto didático. O livro que vocês estudam, um exemplo, o livro que nós estamos estudando agora, chama-se livro didático. Turma, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Professor, o Pedro está botando música assim, rap do Minecraft. Como assim, pô? Eu não tô botando, não. Tá acusando os outros sem prova? Não, eu vi você ligando o áudio, falando e depois mutando rápido. Gente, olha só. Evitem ficar colocando música, que o tio está no meio da explicação. Aí vocês estão me interrompendo. Me colocaram... Guarda o Google e colocaram o rap do Minecraft. Olha só, turma. Vamos focar aqui, ó. Então, no caso, nós vamos estudar o livro didático. Como que é o texto abordado no livro didático, para que quem possa consultá-lo consiga entender, consiga compreender. Então, exemplo, você discutiu o conceito de espaço geográfico e viu como ele é apresentado a pessoas que não o conhecem ou não o dominam. Agora você vai conhecer um texto didático um pouco diferente do que você está acostumado. Ele é destinado a escolas indígenas da região norte de Minas Gerais. Então, olha só, gente. Todos nós sabemos que o índio, hoje em dia, ele não é mais o índio que quando os portugueses é que chegaram em 1500. O índio, hoje em dia, ele estuda, o índio se forma, o índio tem uma profissão, o índio ouve música que a gente escuta, o índio veste Adidas, né? O índio joga futebol. Ou seja, a nossa cultura, ela é algo extremamente heterogêneo, é uma mistura de outras culturas. E a cultura do índio também está sendo dizimada, está acontecendo isso com a cultura do índio também. Dentro de uma cultura indígena está sendo absorvida outras culturas. E como eu falei para vocês, o livro paradidático, paradidático não, o livro didático, ele tem a função de nos ensinar, de nos orientar. Então, turma, nós vamos ver uma aldeia chamada Chacriabá, que é escrita com X e depois com C, ou que pode ser escrita ainda com K. Dê uma olhada aqui em Chacriabá, estão vendo na tela do computador? Para entender melhor como ele foi constituído e quais são os seus objetivos, leia a seguir a apresentação do livro. Francisco, lê o primeiro parágrafo. Tá? Caio leu o segundo parágrafo. Eu posso ler o terceiro? Pode ler o terceiro. Eu vou ler qual? Eu vou ler o primeiro. Ô, Caio, você vai ler o segundo, eu vou ler o primeiro e... Professor, não pode Natan vai ler o ser terceiro. não? Oi? Não pode botar outra pessoa para ler, não, por favor?
Posso. Quem gostaria de ler, Natan? Eu leio o segundo. Então tá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Este livro saiu da memória e do olhar dos Chacriabá, como nos dizeres dos próprios professores indígenas Chacriabá. Foi elaborado pensando das crianças e aprendendo com os velhos. Desta maneira, a geografia dos antepassados e o saber das crianças realizam-se na escrita, nas aulas e nas aldeias Chacriabá. Só um minuto, Natan. Obrigado, Francisco. Turma, quando ele fala assim, ó, pensando nas crianças e aprendendo com os mais velhos. E depois, turma, ele ainda fala assim, a geografia dos antepassados, é você estudar a parte do clima, a parte do relevo, a parte da cultura, a parte da formação do povo, tudo que a gente aprende em geografia, tá? Vai, Natan, por favor. O estudo do território e das aldeias Chacriabá, portanto, resultou na produção coletiva deste importante material didático, constituído dos textos, poemas, desenhos, mapas e sugestões de atividades, músicas e muita cultura Chacriabá. Assim, este livro possibilita o aprendizado de vários temas: localização do território, paisagem antepassada, conservação da natureza, água nas aldeias, organização social e política, e lugares diferentes. Muito bem, Natan, tá com a leitura boa. Obrigado. Olha só, gente, nós estamos no mês de junho. No mês de junho, existe uma cultura católica, quem é católico, da religião católica, sabe que existem 3 santos, que é Santo Antônio, São João e São Pedro. E que existe a festa junina, que é comemorada devido a esses 3 santos da Igreja Católica. Então, turma, as pessoas... Por que é festa junina? Porque acontece em junho. Porque acontece em junho. Isso, então não existe esse termo, festa julina, não existe. Porque os santos não são de julho, os santos são de junho. E muito menos festa agostina, não existe isso. Então, esse pessoal que inventa a festa julina é um bando de desocupado. E quem fala também que é festa agostina é mais desocupado ainda. Então, turma, isso faz parte de uma cultura do branco, uma cultura do povo católico. Só que eu tenho pessoas evangélicas, e as pessoas que são evangélicas, se colocar assim num texto, a festa junina, quem é evangélico vai saber o que está acontecendo. Por quê? Porque isso faz parte daquela cultura local. Não é a religião do evangélico, mas ele vai saber que é uma cultura, como qualquer pessoa de qualquer religião no Brasil vai saber o que é o carnaval. Você não precisa pular o carnaval. Você não precisa concordar ou gostar de carnaval, mas você sabe que o carnaval existe. Estão conseguindo entender o que eu estou falando da questão cultural, turma? Sim. Quem é agora que vai ler? Sim, Não professor. Caio não quis ler. É o Caio, professor. Se for, quero o Caio para ler agora. Não, mas o Caio falou que não queria ler. O Caio ia ler o segundo parágrafo. E eu ia ler o terceiro, só que o Caio não queria ler. Quem era que ia ler? Era o Léo? Era o Leonardo? Eu não lembro. Alguém me pediu. Eu pedi para ler, professor, o terceiro. Então leia para mim, por favor. Eu botei assim, o estudo da geografia nas escolas indígenas Chacriabá, consequentemente, amplia-se com este livro, de olho vivo, no espaço onde vivem. Os Chacriabá desenvolvem sua geografia na escola, nas aldeias, no território e no mundo. Ok, obrigado. Está lendo direitinho também. Sério Augusto da Cunha Horta, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, turma, vamos para a próxima página, que é a página 67, e vamos ver o que ele está falando. Aqui, gente, é o livro paradidático.
paradidático não, didático das crianças indígenas. Então, vem um pequeno texto com a localização e cultura do povo Jacriabá. A reserva indígena Jacriabá localiza-se no município de São João das Missões, na região norte dos estados de Minas. Os Jacriabás ainda preservam a cultura e as tradições de seus antepassados. Mantêm a dança religiosa, o toré e o batuque, preservam a caatinga, continuam fazendo artesanato, mantêm também o jeito de cuidar da terra, de plantar, de colher, de respeitar as instruções da lua, o jeito de organizar e ainda guardam a sua história. Isso vem no texto. Vocês percebam que a linguagem é simples. Do lado vem um mapa para o aluno se localizar no território. Então, no texto didático vem o texto em si, com as palavras, e dentro do texto vem uma foto, uma imagem, uma ilustração de um mapa, né? Uma questão cartográfica, que é a localização do território. Embaixo, gente, vem as sugestões de atividades. Troque ideias com os colegas, o professor responde as questões. Esse termo, trocar ideia, para vocês é comum, que vocês conhecem. Só que a forma das atividades, elas são mais simples do que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados com questões mais complexas. Então, olha só, vocês estão... Número 1. A reserva indígena Jacriabá fica situada em qual município? A reserva indígena Jacriabá está localizada em qual estado do Brasil? Em que região de Minas Gerais está a reserva indígena Jacriabá? A reserva indígena Jacriabá é do mesmo tamanho do território em que viviam nossos antepassados? Por quê? O que aconteceu? Os Jacriabás preservam que costumes e tradições? Hoje, no Globo Repórter. Pesquisa com os mais velhos. Turma, então tem uma parte, porque olha só, o indígena, ele valoriza muito a questão do mais velho, o avô, a avó, ou alguém mais velho. Por quê? Porque quanto mais velho você for, mais sabedoria você terá. Lembrando, sexto ano, que sabedoria é diferente de conhecimento. Exemplo, a sabedoria ela é adquirida através das experiências, através das vivências, através da sua vida. Então, e também do estudo. Só que o estudo, Natan, está mais voltado para o conhecimento. Exemplo, olha só, veja o que seu professor vai falar. Você tem 11 anos. 11 ou 12, Natan? 11, né? 11. Você tem 12 anos, Natan. 11 anos. Então, olha só, você aprende coisas na escola em gramática. Você tem 11 anos. Sua avó tem quantos anos? 64. 54? Não, 64. 64. Se eu colocar você e sua avó, quem vai acertar mais questão de gramática? É você ou sua avó? Eu, porque minha avó, infelizmente, só estudou até o 3º ano. Isso aí. Você chegou onde eu queria. O seu conhecimento até agora está sendo maior que o dela. Mas você acha que em algumas situações da vida, quem vai saber lidar melhor, você ou a sua avó, Natan? Minha avó. Por quê? Porque ela já passou por mais coisas do que eu ainda estou em fase de aprendizagem. Ai, meu Deus, coisa mais Ela é mais experiente. Isso aí, moço. A avó já viveu uma... Professor, eu também. Oi. É a mesma coisa que acontece com a minha avó. Quando eu estou estudando, ela chega no meu livro e fala: o que é isso? Aí eu explico tudo direitinho para ela. Às vezes, ela tem uma revista que fica marcando algumas palavras. Aí eu chego para minha avó e pergunto qual que é aquela palavra. Aí ela me explica e fala. Entendi. Muitas coisas eu sei mais do que ela e mesma coisa comigo. Ela sabe mais do que eu. É uma troca, né? É uma troca, na verdade, né, Francisco? Só que dentro disso, exemplo, o conhecimento ele está voltado para a questão do estudo. E a sabedoria está voltada para a questão da experiência. Estão conseguindo entender a diferença? Sim, professor. Sim. Tá tudo envolvido. Entendi. É mais ou menos assim, professor. Tem algumas coisas que os idosos sabem mais do que a gente. Por exemplo, sobre a vida. Eles sabem mais que a gente. Ou sobre a matéria. Tanto eles podem saber, porque alguns podem até o 3º ano se lembrarem de algumas matérias, quanto a gente.
Alguns são estudados até o terceiro, quinto. Sim, exatamente, é isso aí, ó. Então, olha só. Chegaram exatamente onde eu queria. Então, olha só, as pessoas elas podem ser mais velhas. Tem pessoas que podem ter mais conhecimento que você, porque ela pode ter estudado também, e ela vai ter mais sabedoria pela questão da experiência de ser mais velha. Então, vai depender do contexto, né? Turma, então, existe um tópico do livro didático dos indígenas que é pesquisa com os mais velhos. Olha isso, gente. Eles valorizam tanto a cultura do mais velho que ele fala: converse com algumas pessoas mais velhas da sua aldeia para saber mais sobre a história da luta dos Chacriabá pela posse do território. Depois escreva um texto contando o que você aprendeu. Isso é muito interessante, né, gente? Porque, às vezes, no nosso próprio livro vão ter questões assim: pesquise com o seu avô, com a sua avó, com alguém da sua família que seja mais velho. A gente sempre tem uma tia espertinha também, né? Ó, os Chacriabá e os povos indígenas em Minas Gerais. Em Minas Gerais existem atualmente 8 povos indígenas reconhecidos pela lei. São eles: Machacalhe, Krenak, Pataxó, Pancaruru, Chacurucarim, Cachixó, Aranã e Chacrabá, que somos nós. Cada povo tem seu jeito de viver, uma cultura diferente da outra, e também tem o seu território. Gente, eu estava falando com o sexto ano do Jabu, isso aqui, ó, vocês vão concordar. Tem países, né, tem nações que é comum comer carne de cachorro. A nossa nação, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, a gente até condena. Ai, que isso, coitado do bichinho, mas tem nação que é normal. Como tem nação que comem carne de macaco, tem nação que não mata a vaca, porque a vaca é um animal sagrado, porque dá o leite, que é uma bebida, né? Como se fosse uma bebida saciar a sua vontade. Tem nação que come morcego. Sim. Tem até algumas culturas que comem ratos, gente. O próprio escorpião. Sim. O próprio francês, nós temos o hábito de tomar banho muitas vezes ao dia. O francês, ele não tem esse hábito. O francês não toma banho, ele passa perfume. Isso aí. Isso significa que ele é porco? Sim. Não, porque é um hábito deles. É o hábito. Isso, é o hábito do deles país dele. Tomar banho? Eu queria ir para lá, então, para não ter que tomar banho. Então, não, eles tomam banho, mas não frequentemente, porque lá é um lugar muito frio. Aí o que eles fazem para disfarçar? Eles passam perfume. Perfume tem que ser muito forte, então, para disfarçar. Tem que ser da Boticário. Os perfumes franceses são total. muito cheirosos. olha só, turma. Localização dos povos indígenas em Minas Gerais em 2005. Aqui está diferente. Aqui não é um mapa político, como nós estamos acostumados a estudar em geografia. Aqui vem um mapa por aldeia. Aldeia tal está em localização tal. Aí ele vai e coloca o nome da aldeia. E sem falar, gente, que tem muito exercício de geografia. Geralmente isso cai muito em geografia e matemática, que são exercícios de observação. Então, dê uma olhada aqui nas sugestões da página do livro, as sugestões de atividade. Quantos povos indígenas reconhecidos por lei existem atualmente em Minas Gerais? Quais são eles? Então, o aluno vai ter que observar o mapa para poder responder. Em que lugares e regiões dos estados de Minas Gerais vive cada um desses povos indígenas? Você vai ter que consultar o mapa também. E aí vai ter uma brincadeira. Forme uma roda. Não é para formar roda não, tá? A questão lá. Forme uma roda. Cada aluno baterá a palma 2 vezes. E irá ao centro da roda. Em seguida, ele falará o nome de sua aldeia um pouco sobre ela. Se o aluno errar, o outro colega ajudará. Tá? Oi, meu nome é Ronaldo, sou professor de gramática. Oi, meu nome é Caio, eu não sou professor, eu sou criança. Eu te ouvi cantando no Facebook. Ó, O meu nome é Francisco e eu tô nisso. mentira, que você Oi, não meu nome é Poliana e eu não sou nada. Que isso? Todo mundo é alguma coisa. É, Poliana? Caralho. Então, tio, nada é alguma coisa. Nada de profissão. Brincadeira, eu sou dançarina, sou cantora. Ah, tá, é atriz. Então, olha só. E eu sou nadador. O território Jacriabá e suas aldeias. A reserva Jacriabá. Aqui tem um texto, tá, turma, que está falando sobre o território. Mais um textinho com informações. Aí aqui vem um outro mapa.
Vem mais algumas sugestões de atividades. Ok? Qual é o objetivo do texto do Chacriabá? Ou seja, quais informações que ele quer comunicar, gente? Ô, professor, tem vários motivos. Tem vários. João, o que o João está falando aqui? Questão 1, o livro quer nos informar como seria o mundo dos indígenas. Então, turma, o Ronaldo, estes textos do livro... E Ronaldo. Então, turma e Ronaldo, estes textos do livro servem para nos informar sobre as atividades indígenas, a localização dos povos indígenas... Nossa, que nojo, hein, João? Que nojo, hein? Tá abusado, hein? Só faltou uma pontuação, tá? Mas a resposta está correta. Vocês estão ficando abusados, sexto ano. Vocês estão ficando abusados. O livro quer nos informar. Ele abriu aspas no mundo. Olha que nojo. O livro quer nos informar como seria o mundo dos indígenas. Então, vírgula, turma e Ronaldo. Estes textos, você já colocou o livro, então não vamos repetir, porque se trata do livro. Estes textos servem para nos informar sobre as atividades indígenas, a localização e a religião. Eu vou tirar os indígenas, porque eu já coloquei. Você já colocou indígena? E a religião. Nossa, que nojo, hein, João? Você está abusado. Olha a minha câmera. Calma aí que eu vou olhar a sua câmera. Cadê a sua câmera? Olha, Rayane! Foi minha aluna! Professor, Saudade de você, Rayane. você escreveu no chat a resposta? Rayane. Rayane, minha aluna. Ei, professor. Gente, olha só. Quem escreveu não fui eu. Quem escreveu foi o João. Eu só corrigi o que o João escreveu. Tem que colocar o que o João colocou. Tudo aí que você escreveu é a resposta? É a resposta, mas quem colocou foi o João. Aqui eu coloquei de novo, mas a resposta do João corrigida. Sério que foi o João? Caraca, o João é brabo. O João tá abusado, né? É brabo. Tá abusado. Ele é maravilhoso. Com isso, ele já está na resposta 2, tá? Ele já está fazendo a 2, que ele já vai me assustar de novo. Eu já fiz a 2 já. Então, olha só. Eu vou mandar a minha resposta para o senhor, professor, para ver se tá. Olha só, turma. Vamos voltar aqui. Olha só, número 2. Assinale os itens a seguir de acordo com os elementos de um texto didático que podem ser encontrados no material. Nós podemos encontrar palavras e conceitos em destaque nesse texto? Nós encontramos? Não. Ilustrações, nós encontramos? Lembrando que ilustração é sinônimo de desenho. Tem ilustração no texto, gente? Ué, sexto ano está... Tem, claro que tem os mapas, né, Polly? Tem os mapas, então tem ilustração, sim. Não acredito que uma resposta boba dessa vocês não estão sabendo me dar. Oh, mas eu dei, eu não sou ninguém. É, sim, tá certo. Tem mapa. Professor, aonde os indígenas estão? Onde eles Informações ficam? entre parênteses. Tem. Palavras ou expressões denotativas, isto é, seja melhor dizendo. Não. Questões e atividades. Sim. Se o meu tá certo, professor, que eu te mandei no chat. Só um minuto, você está falando de quê? Da número 1 que eu te mandei no chat. E a 1, professor? Tá no chat, Léo. Ah, tá. Eu coloquei, tá certo? Coloquei Aí, o Francisco está colocando aqui, eu só vou corrigir a resposta de Francisco. Essa seta do caramba, não tá indo. Foi.
Francisco, não pode começar com se trata, tá? Tem que começar com trata. Francisco, filho, quem é que tá mandando no mundo Ah, dizer? tá. Caraca, pra que isso? Sobre as atividades e culturas Ah, indígenas. Eles botaram zero no Os chat. hábitos. isso, gente. Elisa demorou 1 hora pra fazer isso. Está certo, professor? Tá certo? Sim. Mandei para Boa. você, tá? Obrigado, professor. Nada, eu tô rico, hein, Elisa? Ô, turma, olha só. Ah, Posso para a terceira? Não, ainda tô fazendo a 1. Ó. Releia o texto de apresentação e observe as ilustrações que compõem o livro. Qual é a função dessas ilustrações e quem foi o autor delas? Gente, por que eu coloco uma ilustração no texto? para ilustrar? Mas aí você está sendo óbvio, né, Caio? Mas ouviram isso, Para mostrar pessoal? os locais do... para mostrar os locais onde os indígenas estão situados. Para mostrar os locais onde os indígenas estão sendo Porque situados. nesse texto o professor está falando sobre os Ah, indígenas. você só copiou o que o Leonardo disse. Sim, Exatamente. mas olha só. Uhum. Para que o leitor tenha uma compreensão Sobre onde ele fica. mais clara, certo? E quem no caso... Tô mandando pro particular pra alguém, professor? Não, eu tô mandando ainda. E no caso, quem foi o autor delas? Foi o Shakirabá? próprio povo, né? Isso. Os autores... O professor está digitando a resposta? Ô, filho, foi o próprio povo Shakriabá. Gente, sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu tô lembrando... E eu mandei só pro João, eu acho. Não, Não, você mandou pra geral. professor, essa é a resposta do número 3, né? É... Susto, achei que você já estava no número 4. Eu falei, eu tô mais perdido que cego no tiroteio. Tá certo, seu João. Boa. Segundo time. Ué, calma aí. Breno tá aqui. Ah, Não, não, é... Breno. É Isabela. É Isabela. Vou botar a Isabela, criança. É, só colocar o nome Isabela. Oxi. Não, deixa, não tem problema não. O Breno é meu aluno. Do Jabu? Não, o Breno é meu aluno da Chutri. sua capa. Não, é de sua casa. Eu nunca vi ele lá no colégio. Ó, ele não Ele é é do da nossa 8º turma. ano. Cara, eu já vi ele tantas vezes lá no Eu colégio. já vi ele na João, vila. tá certinho, tá? Tem problema não. Quando a gente voltar, eu vou levar o Breno aí pra sala de vocês, pra vocês conhecerem. Vai ser Eu conheço ele. Eu conheço, a gente brinca aqui na vila. Tô imaginando o professor chegando com um saco, aí ele bota na sala e fala: aqui, alunos, esse aqui é o Breno. Qual é a importância dos mapas no texto, gente? Pra dar uma noção de onde fica o lugar onde fizeram o texto dele. Certo? Para ter uma noção de que ficavam os povos do Shakriabá e de outros povos. Isso Pra aí. ter uma noção de onde ficava os povos do Jaribá. Acho que é isso como se fala, não sei. Gente, essa é qual? É a 5? É É a 4. 4, professor. Então tá. No caso, serve para facilitar, né, também a própria visualização das informações, né? Mas as respostas que vocês me deram estão corretas, tá? Pronto, vai. Oi, só falta 5 minutos, a aula começou agora há pouco. Eu vou pedir para a Suzana um dia, uma manhã toda com vocês. Boa. Ô, professor, você pode fazer, Professor. sei lá, substituir alguma aula e você participar dela. Vai, professor, fala aí. A, B, C. Vamos ler. Com a mulher? Que mulher? Vamos, moleque? Não. Eu quero agora aqui o meu Ela computador. falou, vamos ler.
5. Vamos. Você deve ter percebido que os tópicos pesquisa com os mais velhos e brincadeira propõem atividades diferentes das demais propostas no livro. Que atividades são essas? Preencha a tabela a seguir com a proposta de cada tópico. Pesquisa com os mais velhos, gente. Por que a gente vai ter pesquisa com os mais velhos? Porque os mais velhos são mais inteligentes. As coisas sobre a vida? Porque Buscar informações, para termos mais experiência, ganhar mais experiência. Isso aí, buscar informações, Buscar trocar experiências. Nesse caso aqui, vocês vão colocar no quadro que é dos mais velhos. O brincadeiras é pular, correr, gritar, quebrar coisas. Tá, mas aí quando a gente fala assim, brincadeira, né? O que será? No caso, será a própria brincadeira. Atividades? Atividades físicas. Atividades lúdicas, né? Lúdicas. Quando a gente brinca, nós chamamos de lúdico, atividades lúdicas. Atividades lúdicas que podem fazer. Atividades lúdicas em que o aluno aprende brincando. Gente, eu adoro fazer isso, é porque a gente está uma aula do professor Reinaldo. A gente está online. Mas Oi? Eu tô falando, igual a aula do professor Ronaldo, a gente aprende brincando. Sim. Eu gosto disso. Ô, professor, lembra quando a gente aprendeu cantando a música dos Irmãos Grimm? É isso, a gente aprendeu brincando. Oi, tudo bem? Tá tudo combinado. Isso. O livro traduzido é de Ana Maria Machado. Tem um quadro, Júlia, é aquele quadro. Não tem um quadro? Eu acho que é o número 5, sim. É o número 5, tá aqui, 2 quadros. Agora é a A do número 5, Júlia. Agora nós está na B? É o quê? Agora nós está ou agora nós estamos? Agora nós está, o que é isso? Nós está, o que é isso? Nós está aqui falando. Poliana. Acho que você Poliana, o professor tá chorando, coitado. Está, peraí. O certo é nós estamos. É isso mesmo. Poliana, você fez o professor chorar, coitado. O professor está quase chorando com esse vocabulário errado. Nós está. O professor também é professor de gramática, ele tá chorando, coitado. Em que questão nós estamos? Pronto, foi. Muito obrigado. Questão 5. Vamos bater na A da 5. Turma, olha só. Quando vocês falam assim, professor também é professor de gramática, todo professor de redação é professor de português. Nossa! Então, olha só. É porque tem turmas que a gente dá redação, outras turmas a gente dá gramática, entenderam? Você disse que o seu cargo-chefe é gramática. Sim. Mas redação é gramática, só que redação é a gramática, é a autonomia da gramática. É tudo que você aprendeu na aula de gramática, você escreve em redação. São as regras. Falta um minuto, que isso? De que maneira as atividades se relacionam com a preservação da cultura Chacriabá? Vamos lá. Conservar a relação com os mais velhos. João, não respondeu mais não, conservar as relações. É que ele tem 1000 ideias. Com os mais velhos. Meu Deus, e pensar que eu vou ver. Até, se vocês continuarem na escola até o terceiro ano, eu sou professor de vocês, hein? Tchau, professor! Boa. Tchau, professor! Tchau, professor! Tchau, professor! Professor, um amigo meu quer falar tchau pra você. Tá, Tchau, professor. Tchau. Peraí. Caraca, isso aqui. Meu Deus. Vocês mesmo me dão tchau, gente. Nem eu me despeço. Não, professor, Professor! Escuta, professor. Obrigado pela aula, que foi demais. Pronto. Amigo meu falou. Não, tá, olha só, gente. Tchau, professor! Até o Google é meu aluno. O Google virou meu aluno. Tchau, um beijo. Eu vou fazer assim.